oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 100. A gente está na segunda parte do nosso estudo sobre a área de figuras planas. Então, se você não viu a parte 1, que foi a nossa aula de número 99, eu recomendo que você volte lá e assista essa aula antes de ver a aula de hoje. Nosso objetivo hoje, então, vai ser aplicar o conceito de área na resolução de problemas. Na última aula a gente revisou, o conceito todo de área. Agora aqui a gente vai continuar dando prosseguimento aí às figuras planas especiais que a gente está estudando, tá certo? Então nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, ok? Então vamos ver agora um pouco sobre a área do triângulo, Observe o triângulo ABC abaixo, que a gente tem aqui este triângulo bem bonitinho. A nossa altura dele está aqui como essa linha vermelha, Então, a gente pode observar aqui que qualquer segmento de reta cujas extremidades estão em um vértice e na reta suporte do outro lado oposto a esse vértice, que é perpendicular a essa reta, é chamado de altura. O que isso significa? Todo ponto, toda linha que liga um vértice até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus, vai ser uma altura do nosso triângulo. Então, o meu triângulo, como esse aqui, que está ali desenhado, eu posso ter ele desenhado aqui e eu posso ter desenhado nele, em vez dessa altura aqui, eu podia ter essa altura aqui, tá? Então, tanto faz a posição que a altura está desenhada. Desde que ela seja a reta que liga um vértice ao outro lado, formando um ângulo de 90 graus, ela vai representar a altura do nosso triângulo sempre, ok? Agora, no triângulo ABC, a gente vai considerar o lado BC, no caso esse aqui que está embaixo, como base do nosso triângulo, tá? A gente chama de base porque é mais usual chamar esse lado que está como se fosse apoiado ali embaixo, Observe então que o segmento AH é a altura desse triângulo relativa ao lado BC. Então, ele é a altura com relação a esse lado BC aqui, pois é com esse lado que a altura está formando um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, agora, observe a seguir dois triângulos com bases de medidas iguais B e alturas relativas a essas bases também de alturas iguais H agora, então, tá? Medidas de base B e medidas de altura H em dois triângulos diferentes, tá certo? Com esses dois triângulos é possível compor um paralelogramo com base medindo B e altura medindo H. Como assim? Observe a figura. Então, imagina que eu escolhi esse triângulo e esse triângulo. Os dois têm medida de base B, e a medida de altura H. Se eu juntar esses dois triângulos, eu vou formar essa figura aqui, certo? Essa figura a gente estudou na última aula. Essa figura é um paralelogramo. Então, a área do triângulo vai ser o quê? Se, para chegar num paralelogramo, eu precisei de dois triângulos, significa que a altura de um triângulo é o quê? Metade da área do paralelogramo, Se um paralelogramo eu tenho dois triângulos, a medida de um triângulo é metade do que o do paralelogramo. Então, a área de um triângulo, na verdade, nada mais é do que a área de um triângulo de base medindo B e a altura relativa a essa base medindo H é igual a metade da área de um paralelogramo de base medindo B e altura medindo H. Qual é a área de um paralelogramo de base B e altura H? A área do paralelogramo, que a gente viu na aula anterior, é base vezes altura. E se, no caso, o do triângulo é metade disso, é base vezes altura divididos por 2. Então, essa é a ideia, gente. A área do triângulo, ela é o quê? Ela é a área do paralelogramo divididos por 2, ou seja, base vezes altura divididos por 2. Então, se vocês relembrarem, a gente vem estudando sobre áreas há muito tempo. Só que a gente geralmente sempre fazia o quê? Só via a fórmula direto. A área do triângulo é isso, a área do paralelogramo é isso. Aqui a gente está mostrando como que vocês podem chegar nessas medidas. Então, assim, se por acaso, deu um branco, não me lembro de como que eu calculo a área do triângulo. Mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com paralelogramo. Aí, olha só que coisa fácil. Se eu pegar e desenhar um quadrado, ou um retângulo que seja, ou um paralelogramo aqui, certo? O que acontece se eu dividir qualquer uma dessas figuras na metade? Eu tenho dois triângulos. E é daí que vem a ideia de que a medida do triângulo vai ser metade da medida dessas figuras.
No caso, base vezes altura divididos por 2, certo? Então, a ideia dessa aula aqui de hoje é vocês entenderem da onde que vem as fórmulas que vocês tanto usam, tá certo? E, claro, né, aprender a aplicar elas nos exercícios. Então, olha esse exemplo aqui. Vamos calcular a área de um triângulo com 6 centímetros de base e 5 centímetros de altura, como mostra a figura ao lado. Então, a gente tem a figura aqui, 6 centímetros de base e 5 centímetros de altura. Lembre que a altura sempre vai ser aquele segmento que liga um dos vértices até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, a base aqui é 6 e a altura é 5. Como que eu calculo? A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. Ou seja, a minha base é 6, a minha altura é 5. 6 vezes 5, 30. 30 divididos por 2 me resulta em 15. A área do triângulo, então, vai ser 15 centímetros quadrados. Importante relembrar, eu preciso ter as mesmas unidades de medida antes de fazer as multiplicações. E a resposta sempre de uma medida de área vai ser a minha unidade de medida ao quadrado. No caso aqui, centímetros quadrados. Tranquilo? Exemplo de número 2. No triângulo retângulo ABC ao lado, os lados perpendiculares entre si medem 3 e 6 centímetros. Um desses lados pode ser considerado uma base do meu triângulo e o outro pode ser considerado a altura relativa a essa base. Calcule a área desse triângulo. Então, olha que interessante. Quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo, o vértice que liga o lado com um ângulo de 90 graus, na verdade, é outro lado do meu triângulo, né? Então, quando eu tenho um triângulo de retângulo, eu vou ter que uma das bases é um desses números aqui e uma das alturas vai ser um desses lados aqui. Lembrando que se eu utilizar esses dois lados que tem aqui, que são perpendiculares entre si, ou seja, que tem o ângulo de 90 graus entre eles. Se por acaso eu tiver um triângulo retângulo, aqui no caso, certo? E eu for utilizar este lado aqui, sei lá, que mede 12, a altura que eu tenho que utilizar daí vai ser a altura relativa a esse lado, ou seja, eu tenho que saber quanto vale esse pedacinho aqui, tá? Então, é muito mais fácil utilizar esses outros dois lados ali do triângulo retângulo, tá? Como que eu vou calcular? Então, AB é a altura relativa à base BC, que foi o que o exercício nos disse, né? E BC é a altura relativa à base AB. Eu posso calcular das duas maneiras, tanto faz, o meu resultado vai ser o mesmo. Assim, a área desse triângulo pode ser, então, calculada da seguinte maneira. A área do triângulo é base vezes altura. 6 é a base, 3 é a altura, poderia ser o contrário também, mas 6 vezes 3 ou 3 vezes 6, tanto faz, né? A gente sabe que não tem diferença. 6 vezes 3 é 18, 18 divididos por 2 é 9, e por fim, então, eu vou ter que a área desse triângulo vai ser 9 centímetros quadrados, ok? Agora, olha que interessante, a gente sempre já está acostumadíssimo a calcular a área do triângulo utilizando aquelas fórmulas ali, né? Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. O que acontece se eu não tiver altura? Então, para a gente poder calcular a área de um triângulo sem ter altura, a gente vai chamar o que a gente utiliza... a gente vai utilizar o que a gente chama de fórmula de Herão. Então, a gente utiliza essa fórmula de Herão para calcular a área de um triângulo quando a gente conhece a medida dos 3 lados desse triângulo, tá? Então, eu sei só os lados. Por exemplo, tem um exercício lá e eu só tenho 12, 13 e 14. Só os lados. Não tem o valor da altura. Não tem. Como é que eu vou calcular a área se eu não tenho o valor da altura? Se a fórmula da área me dá a altura? Vou utilizar a fórmula de Herão, tá? Ela parece assustadora, tá, gente? Mas não é. A área da fórmula de Herão é calculada da seguinte maneira. Raiz de S. O que é esse S? O S aqui está representando o semiperímetro desse nosso triângulo. O que é o semiperímetro, gente? O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, eu somo todos os lados, conforme a gente viu lá na nossa aula sobre perímetro, eu somo todos os lados e divido por 2. Esse é o valor do meu semiperímetro, que é o meu S aqui da fórmula, ok?
Então, aqui eu tenho S, que é o semiperímetro, vezes S menos A, então ali é a subtração de S menos um dos lados, vezes S menos o B, que seria o outro lado, vezes S menos o C, que seria o outro lado, tá? Então, eu vou fazer semiperímetro vezes menos A, semiperímetro menos B e semiperímetro menos C. Cada um desses, A, B, C, é um dos lados do nosso triângulo, ok? Então, na fórmula aqui, o S é o semiperímetro do triângulo, que nada mais é do que o meu perímetro dividido por 2, ok? Vamos ver isso aplicado num exercício? Então, olha só. Exemplo número 3. Calcule a área dos triângulos a seguir. Então, nesse triângulo, a gente ainda tem a altura, né? Se tem a altura, eu posso utilizar a minha fórmula mais simples. Nesse caso, como conhecemos as medidas de uma das bases do triângulo e a altura relativa a ela, podemos utilizar a fórmula A igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, 12 vezes 10 divididos por 2 vai me dar 120 divididos por 2, que me resulta em 60. Então, a área desse triângulo aqui é 60 centímetros quadrados. Vocês têm que saber entender qual é o momento de usar cada fórmula. Você vai olhar para essa figura aqui e vai falar: meu Deus, não tem como eu usar a fórmula de Herão porque eu não tenho os 3 lados. Beleza, mas você tem outra fórmula que corresponde a exatamente o que você tem, altura e base. Então, aqui você usa essa fórmula. Agora, letra B, eu tenho um triângulo com os 3 lados. Não tem a altura da base. O que eu vou fazer? Nesse caso, como a gente conhece a medida dos 3 lados do triângulo, a gente vai utilizar, então, a fórmula de Herão, que eu tenho que iniciar pelo cálculo do semiperímetro, né? Lembra que a prof falou? O semiperímetro é a soma dos 3 lados, então aqui 13, 14 e 15 somados, que me resultam em 42, divididos por 2, ou seja, o meu semiperímetro é 21. Vamos deixar anotado aqui no quadro, o semiperímetro é 21 centímetros, tá? E no caso é a soma de todos os lados dividido por 2. A partir do cálculo do semiperímetro, eu vou calcular a área. E para calcular a área, eu vou fazer aquela fórmula, raiz de semiperímetro, que é 21, vezes o semiperímetro menos um dos lados, então 21 menos 13, vezes 21 menos 14, vezes 21 menos 15. Entenderam? Eu vou fazer o semiperímetro menos cada um dos lados, ok? Isso vai me resultar, então, em 21 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que é raiz de 7.056. Raiz de 7.056 vai me dar, então, 84. E isso significa, por fim, que a área desse triângulo, então, é 84 centímetros quadrados, ok? Então, vocês podem utilizar qualquer uma das fórmulas, vai depender do que o exercício está disponibilizando para vocês, ok? A gente também consegue, que a gente viu quando a gente estudou sobre polígonos, que um polígono pode ser dividido em vários triângulos, certo? Então, a gente consegue calcular a área de um polígono regular se a gente decompor esse polígono em vários triângulos. Observe, por exemplo, como podemos calcular a área de um pentágono regular ABCDE representado a seguir. Então, a gente tem esse pentágono aqui, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse pentágono para poder calcular a área dele a partir dos triângulos, tá? A gente vai traçar a mediatriz de cada lado do pentágono regular, encontrando o ponto O aqui, onde essas mediatrizes se cruzam, certo? A gente chama esse ponto O de centro do nosso polígono, ok? A partir do centro do nosso polígono, com o centro em O, a gente vai traçar o quê? Traçar uma circunferência contendo todos os vértices do pentágono, ou seja, uma circunferência que circunscreve este pentágono, tá? A gente tem o pentágono e a circunferência em volta dele, beleza? Quando a gente traça os segmentos de reta de uma extremidade do O, ou seja, do centro do nosso polígono, e a outra em cada vértice do pentágono, olha só, juntando todos esses pedaços aqui, a gente obtém, no caso, 5 triângulos. A gente sabe, pelo caso LLL, porque, né, eu tenho 3 lados iguais em todos esses triângulos, a gente sabe que todos esses triângulos são congruentes, né? Eles são todos iguais.
Isso, gente, para um pentágono regular, né? Um polígono regular em que em todos os lados são iguais. Se não for todos iguais, essa propriedade aqui não se aplica, tá certo? Agora, para determinar então a área do pentágono regular, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um daqueles triângulos e multiplico por 5, né? Eu calculo a área de um dos triângulos congruentes em que foi decomposto e multiplico pela quantidade total de triângulos, que no caso do pentágono são 5, né? Então, considerando o pentágono regular a seguir e sabendo que a altura de cada triângulo, no caso, em que ele foi decomposto, tem 2 centímetros, né, para o exemplo aplicado ali, a gente vai saber que a área desse triângulo vai ser o quê? 5 vezes a área do triângulo. Ele nos deu o exercício, nos disse que aqui, ó, essa altura valia 2 centímetros, ok? Então, eu vou fazer 2 centímetros que multiplica 3 centímetros, que é o lado do meu triângulo, ou seja, a base do meu triângulo, base vezes altura. 3 vezes 2 divididos por 2, que é a área dos triângulos. Então, 6 divididos por 2 me resulta em 3, e eu multiplico isso por 5, por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Isso vai me resultar, então, em 15, ou seja, 15 centímetros quadrados é a área daquele pentágono, que nada mais é do que 5 vezes a área de cada um desses triângulos desenhados aqui, ok? Quando eu falo isso para qualquer polígono regular, eu estou falando então que, de maneira similar, para calcular a área de um polígono regular de n lados, eu vou decompor ele em n triângulos. Então, o polígono regular com 5 lados vai ter 5 triângulos. O polígono regular com 7 lados vai ter 7 triângulos. E é isso que eu vou ter que resolver daí. Eu vou calcular a área de um dos triângulos e multiplicar pelo número de lados que eu tenho no meu polígono, ok? Acho que ficou bem tranquilo, né, gente? Não é uma coisa difícil. Como a prof falou, a gente já vem trabalhando com área há bastante tempo. Aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais esse conhecimento que vocês já têm, né? Descobrindo de onde vêm essas fórmulas que a gente tanto usa. Mas é fazendo os exercícios que vocês vão aplicar e entender isso tudo que a gente está estudando, tá certo? Então façam os exercícios, revisem o conteúdo que vocês têm disponível e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.